Muito Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Linha de Meta. Na próxima meia hora iremos passar em revista aquilo que foi a edição 79 do Paris-Nice. Fica desde já o convite para ficarem connosco e também para visitarem o rescaldo que se encontra no nosso site 24por24.com, uma bela poesia do nosso colega Sérgio Cerqueira. Mas vamos àquilo que interessa, vamos à ação com os meus comentários. Diogo Santos, venham daí, partilhem esta emissão, coloquem as vossas perguntas, façam os vossos comentários. Teremos todo o gosto em receber-vos aqui na nossa casa, que é o Ciclismo 24x24. Imagens, como sempre, do Eurosport. E vamos então à primeira jornada desta edição 79 do Paris-Nice. À partida, 161 atletas distribuídos por 23 equipas, 19 do World Tour, 4 Pro Teams. Primeira etapa, 2 voltas extensas na região de Saint-Cyr-l'École, num total de 166 km e 800 metros. Fabien Doubet, da Total Direct Energy, foi o atleta que saiu em fuga, uma fuga solitária. Não teve muita vantagem, não passou muito além do minuto de vantagem, até que a 54 km do fim, Philippe Gilbert e Stefano Aldani, o Duda Lotto, saiu do pelotão juntamente com um dos homens da Cofidis, Anthony Pérez, e ainda Chris Wallace. Na altura em que vemos aqui uma queda não muito feia, mas problemática para o Richie Porte, e o abandono, ele que era um dos 5 ex-vencedores presentes, o Richie Porte, que venceu então não uma, mas 2 edições deste Paris-Nice em 2013 e em 2015, tendo sido ainda terceiro na edição de 2016. Pelotão seguir compacto, 26 km e meio do fim. Previa-se então uma chegada ao sprint, mas havia homens a tentarem aqui a obter os segundos de bónus. Neste caso, Michael Matthews, o ciclista da Bike Exchange. Último quilómetro. E uma queda. Uma queda a envolver ali vários homens na retaguarda do pelotão. Rolava-se a alta velocidade. Aqui com a Arnaud Démare com uns toques com o homem da Trek, Jasper Stuyven. Agora a lançar Pascal Ackermann. Mas era o seu antigo colega de equipa a superiorizar e a mostrar quem é que manda nos sprints este ano. Sam Bennett a vencer a primeira jornada, a bater então não só Arnaud Démare, Pascal Ackermann e ainda Mats Pedersen, o homem da Trek, antigo campeão do mundo, que fechou então na terceira posição, conseguindo ainda ultrapassar o homem da Bora, que não foi além do sexto lugar. Um top 10 então com Sam Bennett, Arnaud Démare, Mats Pedersen, Jasper Philipsen, ele que este ano deixou a equipa dos Emirados e é colega de equipa de Mathieu Van Der Poel, que não estava aqui presente. Para encocar quinto, Pascal Ackermann apenas sexto, Phil Bauhaus sétimo, e em oitavo lugar, muito desapontante para Christophe Laporte e o veterano André Greipel, aqui em nono, com o top 10 a fechar com o homem da Israel Start Nation Up, Barbier, ele que então corria em casa. Sam Bennett, mais uma vitória este ano. Ele que já
venceu por 2 ocasiões no Tour dos Emirados. A etapa 4 e a etapa 6. No segundo dia, tinha então o irlandês da Koenig como líder à partida, num total de 188 km, terreno plano entre Onville-sur-Montien e Amilly. Um terreno praticamente plano, com umas pequenas irregularidades, mas que à partida não era o suficiente para fazer diferenças entre o pelotão. Temos o tiro de partida, numa altura em que a fuga do dia já tinha sido anulada. Thunder Armeda, Quebec Aços e de Rise de Bond da Alpecin Phoenix estiveram em fuga, mas foram anulados a cerca de 100 km do fim, numa altura em que o pelotão seguia cortado, o vento a fazer das suas, as Bordeaux. Não havia homens importantes para trás daquilo que era perceptível pelas imagens. Há algum público. Uma imagem que nos dias que correm são uma precisidade, fruto da pandemia, Covid-19. Vemos aqui André Greipel a ir somar pontos ao sprint intermédio. O veterano alemão, numa altura em que havia uma queda na retaguarda do pelotão. Um homem da Jumbo-Visma. Mas não era a única queda do dia. Mais quedas. O homem da EF Nipo, Daniel Arroyave Canas, muito insatisfeito, frustrado. Mas o pelotão seguia rumo à meta. A Trek aqui a liderar as hostilidades para abrir para Mats Pedersen. No último quilómetro, mais uma queda, mais homens a ir ao chão. Pelotão completamente descoordenado, fracionado. Será que a Trek conseguia obter a vitória? Era a DCM aqui a trabalhar na frente do pelotão. Mats Pedersen trazia a camisola verde em ótima posição para vencer. Jasper Stuyven a abrir comboio. Mats Pedersen, mas Sisbol a sair atrás do dinamarquês e a conseguir vencer sobre o antigo campeão do mundo, Sisbol, irlandês de 25 anos. Quarto ano, terceiro ano na Sanoem, agora DCM, a conquistar aqui uma vitória importante para o seu palmarés. Ele que tinha fechado em quinto na última jornada da Volta aos Emirados. Aqui a superiorizar sobre Mats Pedersen, com Michael Matthews a fechar em terceiro. Sam Bennett apenas quinto. No top 10 fechado por Degenkolb. Ackermann outra vez fora da real luta pela vitória. Phil Barhaus, Jasper Philipsen e Barbier, o homem da Israel Start Nation Up, de novo a fechar em décimo. O dorsal 192 da equipa que tem como cabeça de cartaz Chris Froome, ele que não estava aqui presente, uma equipa virada para este sprinter francês, não trazia nenhum homem para lutar à partida pela geral final. Ao final do dia, mudança na geral, Michael Matthews a beneficiar das bonificações para subir ao líder, com Mats Pedersen em segundo e Sam Bennett a descer a terceiro, com Sisbol em quarto e André Greipel, apesar de não ter estado na discussão de nenhum dos sprints, a estar em sexto, fruto de ter ido buscar alguns segundos no sprint intermédio desta jornada. Um top 10 fechado com Thies Banut, Versmersch da Lotto Soudal, Jasper Stuyven e ainda Ben Swift da Team Ineos Grenadiers.
Ao terceiro dia, era dia de contrarrelógio, 14 km e 400 metros, na região de Guian. Como estamos aqui a ver, um contrarrelógio plano, com uma contagem, com um intermédio ali a meio, ao km 7. Ron Dennis a selar o melhor tempo, ele que é um especialista Søren Kragh Andersen, outro dos especialistas e ciclista dinamarquês da DCM, a estar entre os melhores, mas as atenções estavam também em Primož Roglič, numa altura em que Kragh Andersen conseguia subir a primeiro lugar. Rémi Cavagna, campeão nacional francês contra relógio, era um dos favoritos à partida, a par de Ron Dennis e de Kragh Andersen. Primož Roglič a perder apenas um segundo no intermédio, no ponto intermédio, e a entrar nos últimos metros com uma vantagem confortável sobre o dinamarquês. Seria suficiente e era o primeiro lugar provisório para Primož Roglič, o jovem de Jumbo-Visma, a mostrar que estava aqui na prova para vencer. Rémi Cavagna a dar tudo por tudo, Almeida de Koenig, e a conseguir bater o tempo de Roglič. Brandon McNulty, o jovem norte-americano que tinha o auxílio de Rui Costa nesta prova também, a mostrar que estava a lutar não só pelo geral, mas também pela etapa. E Bisger, Bisger, por 83 milésimos a conseguir bater o tempo anterior. Brandon McNulty a perder apenas 10 segundos. E a questão agora era se Michael Matthews conseguiria manter esta camisola amarela ou se não. Michael Matthews, que não costuma andar mal neste tipo de esforços, nomeadamente quando são de curta extensão, 19, 20, 21 segundos, e perdia a liderança. Perdia a liderança para este jovem Bisger, Stefan Bisger, no segundo ano aqui pela EF, ele que vem da escola suíça, da Swiss Racing Academy, uma academia que já teve, por exemplo, Tiago Antunes nas suas fileiras. Uma altura em que vemos aqui o top 10. Bisger a bater então ao milésimo Rémi Cavagna, Primož Roglič em terceiro, Brandon McNulty quarto, Kragh Andersen quinto, Ron Dennis sexto, Laporte sétimo, o homem da Cofidis a mostrar a sua boa forma, ele que já tinha estado em boa forma aqui em França no início do ano, por ocasião da Étoile de Bessèges, onde conquistou a primeira etapa e conseguiu fechar em segundo a quarta etapa. Para quem não sabe, a quarta etapa, que é uma etapa em terreno irregular, o Laporte cada vez mais não só um sprinter, mas um ciclista completo, e a fechar então o top 10, Dylan Van Baarle da Ineos, e a Van Aert da De Koenig, e o homem da Israel Start Nation Up, Patrick Bevin. Nas contas da geral, Bisger era então o novo líder, com vantagem sobre Rémi Cavagna e sobre Primož Roglič. Brandon McNulty a subir a quarto, ele que era auxiliado aqui na prova por Rui Costa e por Rui Oliveira, o do português da equipa dos Emirados. A equipa dos Emirados tem ainda o outro gêmeo Oliveira, Ivo Oliveira, que não estava aqui presente, ele tinha sido escalonado para o Tirreno Adriático. Michael Matthews a descer a quinto, apenas a 9 segundos de Bisger. Era improvável que o australiano voltasse à liderança, mas nunca se sabe. Kragh Andersen sexto, Pedersen sétimo, Laporte oitavo, Dylan Van Baarle nono, e a fechar o top 10
Yves Lampard. Quarto dia, 187 km e 600 metros, a ligar Chalon-sur-Saône a Chirobol, uma etapa de média montanha, com chegada ao Col de Chèvre, 2,3 km, a uma percentagem média de 7,7%, um desnível positivo, então de 702 metros. Fuga do dia com Julian Bernard, da Terre Garfeira, António Perez, da Cofidis, Fabiano Dobey, da Total Direct Energy, Joaquim Rojas, da Movistar, Oliver Nassen, da G2R e ainda Oscar Riesbeek, da Alpecin. Nunca tiveram uma grande vantagem, nunca chegaram sequer aos 5 minutos. E 22 km do fim, Bisker despedia-se da liderança na geral. A corrida estava lançada. Julian Bernard era um dos que restava da fuga, seguia sozinho, isolado. O francês da Trek Segafredo, aqui a descer a alta velocidade e a tentar obter uma vitória épica. Ele que corria então em casa. Jean Bernard, que já está com 28 anos, fará 29 em breve. Aqui problemas para Theo Goggenhardt, vencedor do Giro do ano passado. Remy Cavagna a destacar-se, a ser seguido pelo homem da Astana, por Ionis Aguirre, ele que já tinha conquistado no passado uma etapa aqui. Aliás, William Sanchez, um dos ex-vencedores presentes, faça a correção, vencedor de 2009. E Remy Cavagna aqui com um problema mecânico. Ia ficar para trás. Julian Bernard seguia atrás de um William Sanchez que já tinha passado por ele, mas havia mais emoção por vir. Primo Roglic a sair e a ser seguido por, se não me engano, Ionis Aguirre, aqui na luta pelo último sprint intermédio do dia. Michael Matthews ali também a somar alguns segundos importantes, mas Roglic não parava, somava os segundos de bonificação e seguia, e o pelotão minimamente benevolente, suficiente para não o conseguirem alcançar o esloveno da Jumbo-Visma, que já tinha mostrado ao que vinha no dia anterior. E ao fim de 4 horas e 50 de corrida era a vitória para Primož Roglic e garantidamente a liderança na geral classificativa ao final do dia. Um grupo de favoritos alargado, a mostrar que realmente foram benevolentes, podiam ter aumentado o ritmo para tentar alcançar este homem que é um vencedor nato. Classificação da etapa: Roglic primeiro, Schachmann, vencedor da edição anterior. Em segundo, Guilherme Martin, da Cofidis, terceiro. A somar também bonificações importantes: Thibaut quarto, Alexander Vlasov quinto, Lucas Hamilton da Bike Exchange sexto, David Gaudu sétimo, Packer oitavo, Latour nono, e a fechar o top 10, Ionis Aguirre da Astana. Primož Roglic então a subir à liderança e a receber o respectivo leão. Aqui sob o olhar atento dos jornalistas, já que não há público, ou não há praticamente público. Primož Roglic então com mais de meio minuto de vantagem sobre Schachmann e Brandon McNulty a praticamente 40 segundos. Um top 10 fechado por Pierre Latour já a mais de 1 minuto. Destaque ainda para alguns nomes de segunda fila que normalmente não vemos nos lugares cimeiros. Estou a falar então do jovem norte-americano Matteo Jorgensen da Movistar e ainda de Lucas Hamilton da Bike Exchange em sexto e oitavo lugares respectivamente.
mas ainda faltava muita emoção e o quinto dia era um dia com mais de 200 km. 200 km e 200 metros entre Vian e Bolem, uma etapa plana, teoricamente, para chegada ao sprint. Não havia uma fuga do dia, já com mais de metade da quilometragem percorrida. Mas ao fim de 3 horas de corrida havia uma pequena movimentação. Philippe Gilbert e Oliver Nassen a tentarem destacar-se, com mais 9 ciclistas, portanto, mais de uma dezena de ciclistas a tentarem seguirem na frente do grupo. Vamos ver aqui uma tentativa por parte daquilo que chamamos os classicómetros. Nassen, Lampard, Gilbert, mas era uma tentativa que durava menos de 5 km. A de Koenig não estava para aí virada, estava apenas e só focada em levar Bennett à segunda vitória em 3 possíveis, pelo menos na teoria. Primož Roglič aqui com um problema mecânico não, a ficar envolvido na queda de Tony Martin. Tony Martin tinha sido umas desilusões do dia anterior, a par de Jos van Danden, seu colega de equipa, e também de Vitor Campanert, da Team Quebec Assos. E aqui disputava-se segundos de bonificação. Schachmann a somar ali alguns segundinhos importantes, numa altura em que faltavam menos de 10 km para o fim, e na frente do pelotão continuava sempre e só a de Koenig. A entrada do último quilómetro, a equipa dos Emirados também mostrava as suas intenções, mas a de Koenig conseguia reposicionar-se. Saía Bennett, saía Nasser Boani, Pascal Ackermann, mas Ackermann a não ter forças, Boani também não, e era mais uma vitória para Sam Bennett, a 4ª vitória em 2021 para o ciclista irlandês de 30 anos que está no segundo ano da Koenig. Boani segundo, Ackermann terceiro, Christophe longe também da disputa verdadeira por esta vitória. Aqui Bennett a ser cumprimentado. Giacomo Nizzolo, o campeão europeu, a aparecer finalmente, ao final de 5 dias, a fechar em quinto. Christophe apenas sexto, para Encocar sétimo, Laporte em boa forma, mas longe de jogar cimeiros, oitavo. Barbier a não fechar em décimo, como nas últimas duas chegadas, a fechar em nono, e a fechar o top 10 Dani Van Poppel. No que toca à geral classificativa, tudo na mesma. Primož Roglič permanecia na liderança. Havia ali uma pequena alteração nos segundos que o Sloveno tinha de vantagem, fruto de Schachmann ter ido somar alguns pontos, segundos importantes no último sprint intermédio do dia. Schachmann estava então a 31 segundos, recordando que ele no dia anterior tinha 35 segundos, então a diferença a diminuir em 4 segundos. Brandon McNulty terceiro, Jonas Aguirre quarto. No top 10 fechar então por Vlasov, Jorgensen, Benoit, Hamilton, Luís Leão Sanchez e Pierre Latour. A não haver grandes alterações, a não ser a troca entre os homens da Astana. Vlasov cedeu o lugar a Jonas Aguirre, que venceu o sprint intermédio, o último sprint intermédio do dia, onde Schachmann fez segundo. De resto, a não haver
alterações. Benut também se manter ali o sétimo lugar. Hamilton oitavo, Sanchez nono e Pierre Latour em décimo, a fechar os 10 primeiros. Mas faltava ainda 2 etapas para o fim e tudo podia mudar. Sétimo dia, 119 km e 200 metros, uma etapa ligeiramente alterada face às restrições municipais a que a pandemia de Covid-19 obriga. Serão então apenas 119 km e 200 metros entre Le Broc e Valbert-la-Commienne, chegada em de média montanha, que a não ser, esta era então a primeira etapa com alterações no mapa face à pandemia, mas não era entre Le Broc e Valbert-la-Commienne, era então sim entre Brignoles e Brioude, num total de 202 km e 400 metros, uma etapa de média montanha. Fuga do dia formada por Philippe Gilbert, Oliver Nassen, aliás, a fuga na altura que vemos aqui, Primož Roglič, numa fuga do dia que foi então formada assim por Sam Bennett e Matteo Cataneo em busca de pontos importantes para a classificação da camisola verde, Nils Pauwels, André Amador e Laurent de Poel da equipa Ineos, Lutsenko da Astana, Anthony Perras da Cofidis, Julian Bernard de novo em fuga, desta feita acompanhado por Kenny Elissonde da Trek, Thomas de Ghent da Lotto, David de la Cruz dos Emirados, Dylan Teuns e Gino Meder da Bahrein. Nesta que era então a sexta jornada, mas a 50 km do fim não havia hipótese para estes homens. Estavam então Anthony Perras já apanhado, Kenny Elissonde da Trek, Julian Elfert da EF, o Lutsenko da Astana, aqui com problemas mecânicos. Seguia ainda na frente Jonas Iver e Victor Campanert, nesta que era então a fuga do dia e não aquela que eu estava a mencionar anteriormente. Lutsenko anulado pelo pelotão, 20 km para o fim. Faltava então Kenny Elissonde, a Trek novamente a tentar obter uma vitória de etapa, uma altura em que se disputava mais um sprint intermédio. Hamilton e Latour receberem segundos importantes para a classificação geral. Elissonde a seguir com uma vantagem muito curta, aqui com Jonas Rutsch da F Education, Nippo Rutsch, ciclista alemão, com uma diferença de altura muito grande face a Kenny Elissonde, que já não tinha mais força, seguia então o alemão sozinho. O pelotão estava com claras dificuldades para apanhar este ciclista, mas a de Koenig é dar tudo por tudo para Sam Bennett, que tinha aqui não conseguia seguir. Portanto, era um trabalho em vão da de Koenig e Primož Roglič a aproveitar para somar a segunda vitória nesta edição, batendo então Christophe Laporte. O melhor dia de Laporte com Matthews novamente em bom plano. Terceiro lugar, Dylan Teuns da Bahrein Victorious. Quarto, Paré-Pentre. Quinto, Lucas Hamilton de sexto. Brian Cockard em sétimo.
Pascher em oitavo. Sebastian Henao, o homem da Cubeca, em oitavo. E a fechar, o homem da Israel Start Nation Up, o dorsal 1, Chris Newlands. Referência ainda para, então, Sérgio Henao, o homem da Cubeca Aços, que era outro dos ex-vencedores presentes em prova, ele que venceu a edição de 2017. Na classificação geral, Roglic aumentava ligeiramente a sua vantagem, fruto das bonificações obtidas na linha de meta, com Parret Paint a entrar nos 10 primeiros e a sair dos 10 primeiros e quem saía dos 10 primeiros era um dos azarados do dia. No caso, Brandon McNulty, que fruto de queda no início da jornada teve que abandonar. Ficava então carta livre para Rui Costa e Rui Oliveira no que restava da prova. 2 etapas para o fim. Agora sim, 2 etapas para o fim. Primož Roglic claramente satisfeito. A vida corria-lhe às mil maravilhas. Aqui a ter a oportunidade de ter a sua mulher e o seu rebento. Penúltimo dia de prova, então, finalmente, 119 km e 200 metros. Agora sim, entre Le Broc e Val de Ror, na Comiane, chegada em alto. 16 km e 200 metros, a uma pendente média de 6,6% e um desnível positivo de 1500 metros. Era a etapa rainha desta edição do Paris-Nice. Esta que era então a segunda etapa afetada pelas restrições regionais a que a pandemia obriga. Uma fuga então muito extensa, era aquela que eu fazia referência a pedaço. Sam Bennett, Mattia Cataneu, Nils Paulus, André Amador, Laurent de Plu, Lutsenko, António Pérez, Julian Bernard, Kenny Elissonde, Thomas de Ghent, David de la Cruz, Dylan Tunes e Gino Meder. Procurava-se salvar a pele de algumas equipas, procurava-se pontos importantes para a camisola da montanha, pontos importantes para a camisola da regularidade. E no que toca à montanha, António Pérez novamente a não conseguir seguir muito tempo na fuga do dia, a ficar para trás cedo. De Koenig a conseguir somar pontos importantes para a regularidade. Mathieu Cataneu a ajudar Sam Bennett num pelotão que era liderado pela Jumbo-Visma, que queria então levar o melhor possível Primož Roglic até à dificuldade final. Dificuldade final que começou com Sam Bennett a ser completamente sugado pelo que restava do pelotão. De Plus e de Ghent também alcançados. Restavam 5 homens na frente, aqui com 3 na retaguarda. A Cofidis tomava conta do pelotão. Para Guilherme Martin, claramente. Samuel Gertz, o ciclista alemão, a sair, provavelmente para Guilherme Martin fazer a ponte dentro de momentos. E era então Elissonde a seguir na frente com Gino Meder e Paulus. Gino Meder e Paulus seguiam em frente. Elissonde não era mais capaz de seguir entre os melhores. A 10 km do fim, a Jumbo continuava ao trabalho, num grupo de favoritos muito restrito, cerca de uma dezena de homens, e uma diferença de meio minuto para este jovem suíço, ciclista da Bahrein Victorious. Ele, quando passado, já tinha estado no Tour e no ano anterior também, na Dimension Data. Ciclista de 24 anos.
Primoz Roglic arrancava a escassos metros do fim. Gino Meder estava prestes a vencer, mas Primoz Roglic, a não ser complacente e a 25 metros do fim a passar o suíço e a vencer. E o suíço tem grandes forças para o fim, mas visivelmente frustrado. Gino Meder ao levantar a mão a não entender o gesto do jovem, e a questão que se levantava era que necessidade tinha Roglic de vencer. Ele vencia então, estava já na frente, venceu com 5 segundos de vantagem sobre Schachmann, precisaria das bonificações à entrada do último dia? Provavelmente não. Chris Horner, no seu podcast no YouTube, referiu que uma vitória não é sempre uma vitória. Não é assim que funciona no pelotão internacional. Queres ter amigos por lá, algo mal pode acontecer a qualquer momento. Mas Primoz Roglic confiava na sorte e partia para o último dia então com cerca de 1 minuto de vantagem sobre Schachmann. Um top 10 fechado por Matteo Jorgensen, ciclista norte-americano da Movistar, é praticamente 2 minutos e meio. Um último dia muito curto, face às restrições municipais que o confinamento aqui em França obriga, de momento. 92 km 700 metros entre Le Pan du Var e Laufen, etapa de média montanha, e mal saberia Roglic no dia anterior que viria mesmo a precisar de amigos no pelotão. Teve uma queda feia, e ao tentar recuar no pelotão iria de novo cair. Vários homens irem ao chão, o Tsenko da Astana, outros homens ir ao chão, e o pelotão, nomeadamente a Bahrein, equipa de Gino Meder, a não ser complacente, a trabalhar e impor ritmos altos no pelotão, numa altura em que havia uma pequena fuga do dia com Sisbol, Rudge, Eduard Tunes, Oldani, Warren Barguil, entre outros. Pelotão cada vez mais curto, Luís João Sanchez e Neylands a saírem dele. Faltava então 35 km para o fim da etapa e para o fim desta edição do Paris-Nice, e a questão que se impunha era: Primoz Roglic conseguiria juntar-se ao pelotão? Ele aqui já tinha então caído pela segunda vez, já não tinha companheiros consigo, eles já tinham dado tudo por tudo para subirem, levarem Roglic à frente do pelotão. Ainda havia aqui um último atleta, no caso Steven Kruijswijk, e então Roglic a ficar isolado. Schachmann não ia, víamos nas imagens a receber informações do rádio do seu diretor desportivo que era Zdens Zemk e ainda Chris Palmer. Roglic cada vez mais distante, já a meio minuto da liderança provisória de Schachmann, o homem da Jumbo visivelmente maltratado. E era praticamente a terceira queda, mas sobretudo o adeus às esperanças que Roglic ainda tinha. Pelotão reduzido, uma vitória ainda por disputar. Magnus Cort a entrar na última curva em melhor posição e a conseguir vencer sob Laporte. Neste último dia, e então Schachmann a revalidar o título quando praticamente nada o fazia prever. Roglic a chegar a mais de 3 minutos. E Chris Horner tinha razão no seu podcast: nunca se sabe quando é que se precisa de amigos no pelotão. Poderia ter perdido à mesma, mas não seria desta maneira. Ele deixou então de primeiro a 15º num top 10 do dia, fechado por Latour em terceiro, Dylan Tunes em quarto, Warren Barguil quinto, Dylan Van Baal sexto, Jonas Aguirre sétimo
Jorgensen, oitavo, Yves Lampard, nono e Schachmann em 10º. O top 10 final a ficar da seguinte maneira: Schachmann primeiro, Vlasov segundo, a levar a camisola da Juventude consigo, Dionis Aguirre terceiro, Lucas Hamilton quarto, Benoit quinto, Guilherme Martin sexto, Jacquet sétimo, Matteo Jorgensen oitavo, Perret Painter nono e Gino Meder em 10º lugar. O ciclista suíço ainda a fechar entre os 10 mais e ser, claro, um dos destaques pela positiva desta edição do Paris-Nice, a par de Jorgensen, da Movistar, de Jacquet, da Bahrain Victorious, Lucas Hamilton, da Bike Exchange. Rui Costa a não ir além do 55º lugar, mal se viu o português a ser uma das pequenas desilusões da prova. Esperava-se mais do português. Rui Oliveira a fechar em 95º, ele que tinha como missão trabalhar para Alexander Kristoff, que não conseguiu estar bem nas disputas que houve ao sprint. Bem, também não estiveram o Warren Barguil, apesar do último dia fechar em quinto, a fechar longe dos lugares cimeiros, ele que já fechou em oitavo na edição de 2017. Fábio Aru, que este ano corre pela Quebec Assos, a fechar muito longe da geral final. Pierre Latour também, apesar de ter estado bem no último dia, foi apenas uma pequena miragem daquilo que se esperava do ciclista que corre este ano pela Team Total Direct Energy. E já é Hindley da DCM, segundo no Giro de Itália do ano passado, também a não estar entre os melhores, mas ele tinha avisado que vinha aqui trabalhar para Thies Benoot, e nesse aspecto o trabalho estava bem feito, porque Benoot fechou em quinto, ele que na edição passada fechara em segundo lugar, um título que pertenceu então a Schachmann, que nesta edição 79 revalidou o seu título. São praticamente as despedidas. Resta fazer uma referência merecida aos nossos espectadores e também ao grupo recente que se formou, o grupo Anti-Ciclismo 24x24. Nós não tínhamos noção que havia, que marcávamos a vida das pessoas de forma tão profunda ao ponto de criarem um grupo de ódio contra nós, mas isto é apenas o triste espelho daquilo que é a sociedade dos nossos dias, onde há muita gente que não tem mais nada do que fazer. Não tem realmente mais nada que fazer. O Ciclismo 24x24 é formado por especialistas formados na área, desde a informática ao jornalismo, e no limite nós fazemos com muito gosto serviço público e não tencionamos ir a lado nenhum. Portanto, muito obrigado a quem esteve aí em mais uma edição do Union Meta. Obrigado à Salta Trilhos, à Maneta Sport e à Texarás pelo apoio sempre importante. São as despedidas. Fiquem bem, fiquem com o Ciclismo 24x24.